Olá a todos, hoje eu vou demonstrar um sensor de presença com um alarme embutido e um LED para auxiliar na visualização. Bom, eu vou demonstrar como ele funciona e logo após a gente já vai para a montagem. Então, eu iniciei a simulação, aqui a gente consegue ver a área que o sensor cobre, e assim que eu passar o movimento aqui, ele vai apitar durante 5 segundos e vai acender o LED também 5 vezes. Então, como vocês puderam ver, ele detecta o movimento, fica apitando enquanto o movimento está sendo detectado, e assim que ele para de detectar movimento, ele continua apitando durante 5 segundos. O LED também pisca 5 vezes. Esse circuito aqui é bem simples de fazer e eu vou demonstrar agora. Bom, primeiramente a gente vai precisar de um Arduino e uma protoboard. Vamos usar também um LED, dois resistores, o sensor de presença e o alarme, né? Bom, os componentes são esses. Então vamos começar. Primeiramente, a gente vai ligar o GND na parte negativa da placa, sempre deixando organizado em questão de cores e ligações e fios, sem deixar muito embolar, né? Sempre bom você deixar tudo organizado. A gente vai colocar o sensor aqui em qualquer lugar da placa também, mas sempre lembrando que essas duas partes aqui são divididas. Então o solo, que é esse pino aqui, a gente liga ele no negativo. O pino da potência aqui, esse do meio, a gente vai ligar no positivo. Como ele usa mais energia, né, do que um LED, a gente precisa ligar o positivo nos 5 volts da placa. Então vou trocar aqui a cor, vou pegar o pino do positivo e vou puxar para os 5 volts da placa. E o sinal, esse pino de sinal aqui vai ser onde ele vai enviar as informações para o nosso Arduino. Esse aqui a gente vai ligar ele no analógico, na parte analógica. Você pode escolher qual pino você quer. Eu vou usar o A0. Pronto, o sensor, né, já está funcionando. Eu vou fazer a demonstração. A gente abre o código, seleciona o Arduino que a gente está trabalhando, no caso 2. Se você quiser trocar o nome dele também, ó, só clicar aqui, ó, e você nomeia ele do jeito que você quiser. Vem em blocos e escolhe texto. Então, dentro do setup, a gente vai definir a nossa porta serial, que vai ser a porta que vai ler, né, com a taxa de 9600 bits, que é o padrão. Dentro do nosso loop, a gente vai ter que criar um inteiro chamado valor recebido. Aqui você pode pôr qualquer nome, tá? É apenas o nome que você está denominando para esse valor recebido, né? Então a gente bota valor recebido e o comando é analog read e a porta que a gente está usando, que é a A0. Então, ó, agora que a gente já criou a nossa variável, né, valor recebido, a gente vai apenas printar esse valor. Então, só para a gente ver se o sensor está funcionando, a gente inicializa e ó, a gente já consegue ver que ele está lendo 0. Quando eu passo na frente, ele lê um número maior que 0. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai adicionar o apito, né, o alarme. Então, a gente coloca ele aqui em qualquer lugar. Então, o negativo, logicamente, a gente vai ligar no negativo. O positivo, a gente vai usar um resistor. Pode ser com a resistência normal dele. E vamos puxar ele lá para cima. Vou colocar ele na porta 2, porta digital 2. E agora a gente vai ter que adicionar isso aqui no nosso código, né?
Então, como que a gente vai adicionar no nosso código o alarme, né? Para ele apitar quando ele lê o número. A gente vai ter que adicionar uma condição if, né? Então, aqui embaixo do nosso inteiro que a gente criou, a gente adiciona. Então, eu adicionei o if aqui. Qual que vai ser a condição do meu if, né? Se esse valor aqui for maior do que zero, né? Que, como a gente já pôde ver aqui, maior do que zero é quando ele está detectando movimento. Ele vai acionar o alarme. Então, é muito simples. A gente bota a condição. Pronto, ó, o valor recebido maior do que zero. E dentro do nosso if, a gente adiciona esse comando aqui. Tone 2, que é o número da porta que a gente está usando, 1000 Hz, né? Então, quando o valor for maior que zero, ele vai executar essa primeira linha aqui e depois ele vai dar um delay e vai desligar o alarme. Então, se a gente iniciar a simulação, a gente vai ver que quando eu passar o movimento aqui na frente, ele vai ligar e logo que ele parar de receber movimento, ele desliga. Ele vai ficar ligando e desligando enquanto tiver movimento. Quando para o movimento, ele dá essa última apito, né, como se fosse desligando e ligando, e para de apitar. Agora a gente vai ter que criar uma função para determinar um tempo que esse alarme vai ficar apitando após ele receber o movimento. Então, caso ele receba qualquer tipo de movimento, a gente ainda assim consegue deixar ele apitando por algum tempo, 1 minuto, 10 segundos, tanto faz, você que decide. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente criou a variável time, né, que é igual a 0, e aqui dentro a gente fala enquanto o tempo, a variável time, for menor ou igual a 5000, ele vai continuar apitando. E toda vez que ele apita uma vez, ele adiciona a variável time 1000. Então, quando ele der 5 voltas nesse while, ele vai parar. E aí, quando ele sair desse while, ele bota o time para 0 de novo. Então, vamos testar. Pronto, depois de 5 segundos ele para. Por que que ele faz por que que ele adiciona, né, esse tempo? Devido ao delay. Como aqui tem dois delays de 500 somando 1000, né, somando 1 segundo, toda vez que ele faz essas 4 linhas é como se fosse 1 segundo. Então aqui embaixo ele já vai botar esse 1 segundo. Voltando aqui, então cada passada aqui é 1 segundo. Por isso que ele dá 5 apitos e 5 segundos. Então o que a gente vai fazer aqui agora é adicionar apenas o LED. Então o LED a gente vai adicionar agora. Vamos usar um resistor normal, não precisa mudar a resistência dele. E vamos puxar aqui lá para cima. Vou colocar no 4. Pronto, aqui eu dei uma mudada nas cores dos fios só para dar para enxergar um pouquinho melhor. E agora a gente vai adicionar ele aqui no nosso código, né? Então, aqui no setup, a gente seta aqui o pino número 4, que foi o que a gente escolheu aqui, com uma saída, né? Então, como eu já tinha dito, o LED ele precisa ser aceso, então a gente precisa enviar energia para esse LED. Aqui embaixo, logo após o while, a gente coloca acendendo o LED, né? Que é o comando digital write 4, que é o pino número 4, a gente bota ele high. Logo após o delay, o primeiro delay, a gente já desliga o LED. Então, da mesma maneira que o alarme apita, o LED também liga. E da mesma maneira que ele desliga,
o alarme também desliga. Então, se a gente for testar agora com tudo funcionando, a gente vai ver que quando eu passar um movimento aqui, o LED vai sincronizar com o alarme. E logo depois que ele para de receber o movimento, ele ainda apita por mais 5 segundos e desliga. Esse tutorial aqui foi um pouquinho mais avançado, né? Teve um pouco mais de peças, de fio, de código. Tem vários componentes já feitos aqui para a gente fazer vários testes. Sensor de distância, tem LED RGB. Então essas videoaulas aqui são um pouco mais básicas, são só para demonstrar mesmo as funcionalidades do Tinkercad. E é isso. Obrigado, até a próxima.